Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro. Esse programa é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, né? E também do Robert Hair Fashion, né? Que é o salão que fica ali no Hotel Bonaparte. Se você quiser ficar todo arrumadinho, dá um pulo lá, que você vai conseguir, entendeu? Realmente ficar muito bem. E nós temos aqui, né, um convidado muito especial, que é lá do estado do Pará, né, que é o nosso companheiro Silvio Santos. Evidentemente que não é aquele Silvio Santos lá do SBT, é o Silvio Santos mais remoçado, né? É um homem da área de comunicação, é radialista também. Temos também o nosso articulista político, João Eduardo Zisman, né, que além de abrilhantar o nosso programa, todas as semanas aqui, né, no Tribuna Livre, ele mantém a cidade informada através do Guardian Notícias, né? É só abrir lá www.guardianoticias, né? E vai conseguir acessar as informações quase que de forma instantânea. E temos o repórter do Planalto, nosso companheiro de bancada, Luiz Solano, está aí todo sorridente, foi ordem da sogra, né? Mas a gente fica muito feliz. Mas eu queria já dar as boas-vindas, né, para o Silvio Santos e perguntar, e aí, Silvio, como é que tá as coisas lá em Belém, como é que o pessoal tem recebido aí a notícia de que a passagem está custando quase R$5.000? Em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia aos seus telespectadores, a você, Raimundo, ao João, nosso querido amigo Luiz Solano, e dizer para vocês que é um prazer imenso estar podendo participar do programa Tribuna Livre. Belém do Pará é uma cidade muito hospitaleira, uma cidade maravilhosa, uma cidade que você marca o horário, né, para você marcar um encontro, você pode escolher ou antes ou depois da chuva. Antes ou depois da chuva. 3 horas da tarde. Mas fora ainda isso, tem lá a tá Rua tranquilo. das Mangueiras? Rua das Mangueiras, muitas mangueiras, a cidade é muito bem arborizada, uma cidade que realmente tem uma beleza particular. Mas em relação à questão que você me perguntou das passagens, né? Belém, ela está um pouco mais distante, principalmente daqui da área central, da área sudeste do Brasil. São 2h30 de voo. 2h30 de voo. Depende de Brasília, 2h30. De São Paulo, varia entre 3h30 e 4 horas de viagem. Mas é um pouco caro você viajar para Belém, você vir para Brasília e voltar para Belém. As tarifas têm aumentado bastante. Hoje você paga em torno de R$3.000 a R$3.500 se você não conseguir promoção. E você pode confessar, você é Remo ou Paysandu ou é Tuna Luz? Eu sou Remo. É Remo? Sou o clube do Remo. Mas o Remo está perdido aí no meio do caminho, né? O Paysandu pelo menos está na Série C, né? Na Série B. Série B. Série B. Subiu, né? Subiu, o Paysandu subiu, foi bem colocado aí. Não conseguiu chegar à final, né? Na Série C do último campeonato, mas conseguiu a classificação. Em 2013 vai estar disputando a Série B da competição brasileira. Perfeito. Belém, o Pará, o estado do Pará como um todo, ele tem um carinho muito grande pelos radialistas, jornalistas, né? Tanto é que já elegeu diversos, inclusive seu pai foi governador do estado, o Carlos Santos, e agora o prefeito de Belém é um radialista conhecido, o prefeito eleito, o Zenaldo Coutinho. Zenaldo, né? Zenaldo Coutinho. Uma pessoa muito querida. Quais são os seus planos? Você também como homem de mídia, um homem de rádio, quais são os seus planos políticos lá para o estado? Bom, e pessoais, né? Eu já participei de uma campanha política quando eu era bem mais jovem, né? Em 2004, fiquei como suplente, fui candidato a vereador, fiquei na suplência, mas foi uma primeira experiência, um primeiro momento. Eu acredito que a gente tem muito a amadurecer, a crescer, a desenvolver politicamente. A exemplo do meu pai, que foi vice-governador do Jader, e depois o Jader se ausentou para poder disputar. Na época não podia, ele tinha que desincompatibilizar para poder ser candidato ao Senado, e o meu pai assumiu o governo, né? Ficou no lugar do Jader. Mas eu tenho pretensões sim políticas, eu creio que não sei ainda o momento exato, a data exata, eu deixo o futuro nas mãos de Deus, mas quem sabe em breve nós estaremos aí representando sim o estado do Pará na política. Ele falou em Remo. Ele, quando fala em jogo Remo e Paysandu, ele deixa de falar comigo. Isso foi o dia todo, porque o Paysandu deu de 7-0 no Remo, um jogo histórico.
em 1945. Verdade. Eu estou muito... Você Sou já paisano. estava lá. Já Você estava foi o lá. construtor do estádio. Do Mangueirão. É, do Mangueirão. Então nós ganhamos de 7-0 do Clube do Remo, aliás, um grande clube, e é por isso que ele não fala comigo quando ele vem no carro, né? Talvez para evitar até uma briga. Mas eu queria cumprimentar o Silvio Santos, é um grande amigo, conheci o Silvio Santos pequeno, tive a honra de trabalhar com o pai dele, fui assessor do pai dele aqui no governo do Estado do Pará, aqui em Brasília. Eu estou muito alegre pela sua presença aqui, Silvio, e você é uma das promessas da política paraense. Espero que em 2014 você saiba escolher o seu partido, entre para valer e faça por aquele Estado que está precisando muito de gente da sua categoria. Obrigado, Solano. Mas, Silvio, eu acho que realmente, voltando aqui a falar da questão das distâncias, né? O Estado do Pará realmente, lá na região norte, é um pouco mais distante, né? E até poderia se justificar, né, um preço de passagem. Mas você me mostrou aí fora do ar, quer dizer, uma passagem Brasília-Belém custar R$ 3.250. É mais fácil você ir a Tóquio, é mais fácil você ir a Paris, é mais fácil você ir a Nova York do que você andar pelo Brasil. Quer dizer, a falta de visão dos governantes brasileiros, principalmente nós temos um Ministério do Turismo, né? Quer dizer, é um cabide de emprego enorme porque não resolve o problema do turismo. E é mais fácil você ficar rodando para o exterior do que você deixar seu dinheiro aqui no turismo local, né? Agora, um detalhe, Raimundo, não é apenas o problema da passagem, é o problema dos hotéis. Né? Porque Belém é o lugar de hotel mais caro do Brasil, superando, inclusive, o estado do Amazonas. Em Manaus, você paga no hotel de 4 estrelas, você paga em torno de R$300. No mesmo hotel, um pouco menor, você paga R$500. E nós não vamos citar o nome do hotel aqui, e é preciso que haja uma fiscalização do próprio Estado, porque, como você disse, todo mundo está viajando para Paris, para Chile, para Buenos Aires, não está mais procurando o Pará, o Nordeste, onde as passagens realmente... Mas e cadê as agências reguladoras que foram feitas para fiscalizar, por exemplo, essa questão, no caso da aviação civil? A ANAC foi criada para fiscalizar, mas a Gol e a TAM fazem o que querem, né? Baseado nisso, a gente pode acompanhar aí, nós estamos próximos já da Copa do Mundo, eu creio que 2 anos passam rápido, e eu acredito que nós vivemos um momento de incertezas na área do turismo, principalmente como o Solano citou, a questão hoteleira. O Pará realmente tem esse problema. Uma diária, dependendo de um hotel, 2, 3 estrelas que seja, você vai pagar uma diária em Belém de R$300, R$400. Preços de um hotel, às vezes, de 5 estrelas, até dependendo da região. Quer dizer, você prejudica todo o fluxo turístico, né? Prejudica o fluxo turístico, prejudica a economia do Estado, da cidade, enfim. Eu acredito que os nossos governantes precisam tomar uma medida que realmente possa beneficiar o turismo brasileiro no âmbito geral, principalmente visando aí a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas em 2016. Perfeito. Bem, eu quero agradecer a presença do Silvio Santos aqui conosco, dizer que o nosso programa estará sempre à sua disposição, né? Sempre que você estiver em Brasília, dá uma passadinha aqui para abrilhantar os debates que nós fazemos aqui no Tribuna Livre, né? Desejar um bom regresso para você e, se Deus quiser, daqui a 1 minuto a gente está de volta. Bem, estamos de volta com o Tribuna Livre, né, com Raimundo Ribeiro, e agora vamos falar um pouco de política, né? Temos aqui o nosso articulista político, né, que é o João Eduardo Zisma, e temos o nosso repórter do Planalto, né, nosso amigo Luiz Solano. E podemos, João, começar a falar sobre a história do mensalão do PT. Quer dizer, hoje a grande discussão que se estabeleceu no Supremo Tribunal Federal, com repercussão inclusive no Congresso Nacional, é se os mandatos devem ser cassados ou não em razão da condenação dos réus, né? No caso, Zé Dirceu, Zé Genuíno, Delúbio, Marcos Valério, essa turma toda, né? E agora, com a possibilidade de que eles percam o mandato, recentemente o presidente da Câmara dos Deputados, que é um deputado do Baixo Clero, inclusive, né? Que é o deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, já declarou que não cumprirá a decisão, ou seja, vai tocar o processo dentro da Câmara. O que você acha disso? Bom, mas, em primeiro lugar, primeiramente, sinaliza um total despreparo
do presidente da Câmara, né, que está terminando seu mandato agora. Que nem vai ser dele a decisão, na verdade. Enfim, mas está fechando com chave de ouro, né? Quer dizer, a gente não precisa ser jurista ou militar no mundo jurídico para ter interpretação e saber, assim, decisão do juiz é para ser cumprida, não é para ser contestada. Em relação à sobreposição de poderes do judiciário sobre o legislativo, não vejo isso como nenhuma crise institucional, nenhuma sobreposição. O judiciário vai determinar, encaminha o processo para a Câmara. E a Câmara declara. Então o ato da Câmara, no seu entendimento, seria declaratório? Meramente declaratório. Ela vai apenas ratificar o posicionamento da Justiça. E qualquer movimentação contrária a esse tipo de posição, na minha opinião, é golpe, tentativa de golpe, de desestabilizar o Estado de Direito. Perfeito. O que você acha, Solon? Veja bem, eu sempre disse nos blogs, nos sites onde eu escrevo, que o deputado Marco Maia é uma vaquinha de presépio. Por quê? Ele gosta de aparecer, ele recebe ordens. Quando houve aquela crise entre o Palácio do Planalto e a Câmara, a Dilma mandou chamá-lo, puxou a orelha dele e ele cumpriu as ordens. Ele está cumprindo ordens. Não é uma atitude dele. Não é um Você acha que a ordem vem de onde? Do Palácio do Planalto. Do próprio Palácio do Planalto, como disse o João, é uma ditadura. É uma censura ao deputado, foi feita uma censura a ele. Então, essa ordem veio lá do Palácio do Planalto, ele faz o que o Palácio do Planalto manda, ele não tem, ele é o presidente da Câmara, mas ele não tem autoridade. Ele tem medo da dona Dilma, ele tem medo da direção nacional do PT, e é por isso que ele está fazendo isso. Mas, Solano, você sabe o que causa estranheza? Primeiro, o presidente da Câmara querer trazer para a Câmara um assunto tão espinhoso. Segundo, se esses deputados foram condenados após a análise durante 7 anos de um processo, na verdade deixaram de ser deputados, são delinquentes, foram condenados pela Justiça, pela Suprema Corte. E, de repente, o presidente da Câmara quer trazer essa questão para dentro da Câmara. Qual a intenção do presidente? Porque não é mera tentativa de manter prerrogativa na Câmara. Mas o caso do Marco Maia, ele precisa da mídia, porque ele está muito desgastado lá no Rio Grande do Sul. Palavras de pessoas ligadas ao parlamento, amigas têm conversado. Então você acha que quer aparecer? Ele quer aparecer, ele gosta de aparecer. Gente da assessoria dele, inclusive uma fonte me disse que toda reunião que ele vai participar, ele pergunta logo pelo fotógrafo, pelo cinegrafista. Então é uma oportunidade que ele tem. Você acha, João? Está parecendo muito mal, né? É uma forma, uma propaganda negativa para ele próprio. Veja bem, essa questão da punição dos deputados, houve a punição criminal e agora também houve a punição política. Eles perderam os seus direitos políticos. Quer dizer, se você perde direito político, como você vai exercer mandato? Ainda mais dentro da cadeia. Pois eles estão inelegíveis, sob todos os aspectos. Perderam os direitos políticos. Perderam a legitimidade. Qual a legitimidade que vai ter vai virar um zumbi ali dentro, por acaso? Eu acho. É o deputado zumbi. Eu acho nem lá dentro, porque alguns serão presos, né? O João Paulo, por exemplo, vai cumprir cadeia, né? Mas aí é um caminho. Tem isso. João, aí é um caminho para chamar o Fernandinho Beiramar, o Marcola, o Nê, para ser candidato a deputado federal em São Paulo no Rio de Janeiro. Quer dizer, eles são condenados. Então, olha, se os condenados da Câmara, eles podem assumir, então eu acho que eu vou ser candidato também a deputado e pode acontecer daqui para frente. Mas aconteceu também um fato novo, né? Foi divulgado pelo Estadão, o Estado de São Paulo, um termo de declarações de 13 folhas prestadas pelo Marcos Valério, né? Em que ele diz claramente aquilo que todo mundo suspeitava, mas ninguém tinha, né, ainda afirmado diretamente, de que o Lula era o chefe dessa história toda, do mensalão do PT, essa coisa toda, inclusive ele, e aí os fatos batem com os dados constantes da CPI da época, de que ele pagou despesas pessoais do Lula. E é um troço, uma cena de crime, né? Porque, além do mais, ainda tem uma ameaça de morte que ele sofreu do secretário, que foi presidente do PT. Mas foi por isso que foi presidente do PT, que é o cara que pagava as despesas pessoais do Lula. Quer dizer, é uma relação muito promíscua. No mínimo promíscua. Ô, João, o problema agora da denúncia, esse abre-boca do Marcos Valério,
foi por causa da ameaça que ele recebeu. Ele estava calado, quando o Okamoto fez a ameaça, aí ele disse, não, peraí, eu vou morrer, mas eu morro, mas a sociedade brasileira toda vai ficar... E ficou tão feio também para o ministro da Justiça, né, que foi lá no Congresso dizer que a Rosemary era uma mequetrefe, né, mas a Polícia Federal já indiciou, inclusive por formação de quadrilha, afirmando que ela era o braço político dessa quadrilha. Ela de mequetrefe, ela não tem nada. De mequetrefe não tem nada, né? Ela era uma funcionária do presidente Lula, que tinha total intimidade nas viagens, enfim, se postava em fotos, discutia com o ministro de nomeações, nomeou três presidentes, os três irmãos, 3 dirigentes de agências reguladoras. Que beleza. Quer dizer, não dá para dizer que é mequetrefe, ela pode ser qualquer outra coisa, menos mequetrefe. Então, agora que ela vai abrir a boca, vai também. A gente essa história hoje se fala muito tirar a credibilidade de quem denuncia. O Marco Valério, por exemplo, foi condenado, mas ele participava intimamente, claro, daquela estrutura que foi montada, que era a estrutura do mensalão, como figura preponderante. Então, não tem como você desqualificar ou dizer, não, ele está falando para se livrar da cadeia, mas que seja, que ele fale para se livrar da cadeia. O motivo não interessa, a delação premiada está aí para os fatos. Mas tem que se apurar os fatos. Aliás, me causou estranheza alguém dizer que ele tem que provar. Não, ele não tem que provar, não. Ele tem que dar a notícia. Deu a notícia crime, cabe aos órgãos de investigação, de controle da sociedade, cabe aos órgãos de investigar. Tem que parar com essa história de querer misturar política com crime. Política é uma coisa, polícia é outra, né? E no caso, o Lula está aí no exterior, não declara nada, essa coisa toda. Quer dizer, ele tem no mínimo a obrigação de chegar e dizer para a população, olha, é mentira. E se aparecer alguma coisa dizendo que não é mentira? Ao menos, desta vez, o Lula disse que não foi apunhalado, né? Pelo Marco Valério. Ele falou que era pela Rosemary e tal, pelo Marco Valério, não. A coisa tem que tomar muito cuidado e escutar o que o Marco Valério está falando. Claro. Porque a gente tem que desvendar essa situação que passa pelo país. Não chega a punição no mensalão, eu estou achando que é dos envolvidos, ou desses 25 que foram condenados, estou começando a achar que tem muito mais gente do que esses 25. Aliás, então, faça-se uma homenagem ao Boris Casoy, né? Realmente, esse país tem que ser passado a limpo. Porque, olha, depois do governo Lula, depois do governo do PT, institucionalizou-se, naturalizou-se a corrupção como método de trabalho na política. E relações são muito grosseiras, né? Você vê a Rosemary, que iniciou como secretária, depois passou a ser chefe de gabinete do escritório da presidência em São Paulo. Criou-se um escritório para ela. Para ela, quer dizer, ela nomeando fulano, interferindo em nomeação de agência, indicando, colocando a filha. Quer dizer, está trabalhando em benefício próprio, mas descaradamente. E os e-mails revelam que ela mantinha contato permanente com o presidente Lula. Vou falar com o PR, vou falar com isso, vou falar com aquilo. E logo depois mostrava o resultado. Inclusive, teve uma hora lá que ela presta conta, olha só, fiz a minha parte. É verdade. E aí tem essa história que o ex-governador Garotinho publicou também, que essa remessa desses 25 milhões de euros... Quer dizer, remessa não, ela levou e levou na mala diplomática, onde não se verifica, né, o conteúdo da mala, mas ela teria declarado, segundo o deputado Antônio Garotinho, ela teria declarado que ali constavam 25 milhões de euros e que o seguro foi feito em nome do ex-presidente Lula. Quer dizer, se isso for verdade, olha, é gravíssimo, entendeu? Tem que se instaurar logo o inquérito e tem que se correr com isso, porque tem que se punir. Aguardamos. A gente tem que ter, apesar da indignação do povo, a nossa indignação, a gente tem que ter serenidade, porque as instituições, pelo menos agora, elas deram demonstração, principalmente de maturidade. De maturidade, que apesar do longo período de apuração, mas chegou-se a uma conclusão. Mas precisamos investigar isso. Falando, se queria falar alguma coisa, que eu vou passar já para um tema seguinte. Mas com relação aos 25 milhões, há um documento do que ela solicitou um carro forte para transportar o dinheiro do avião para o Banco Espírito Santo. Esse documento existe. Agora, não se sabe exatamente dos 25 milhões de euros.
o deputado Garottini, ele falou que foi na mala diplomática, mas que o dinheiro saiu do Brasil, saiu. Ou 25 milhões ou 25 mil réis. Essa é a verdade. Bem, vamos então falar um pouquinho da política de Brasília, né? Recentemente, o que mais se discute é a questão da eleição da mesa diretora da Câmara, ou seja, a eleição do presidente, vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro secretário, ou seja, 5 deputados, ok? Tradicionalmente, a Casa separa, né, divide esses cargos, sendo colocado sempre um cargo para oposição. Né? O partido que faz oposição, no caso, o partido que faz oposição na Câmara é o PSD. Né? E aí, primeiro, o governador Agnello chamou toda a sua bancada e determinou que o presidente deve ser o deputado Vasni de Ouri. Né? Disse quem deve ser o vice-presidente e tal, e disse também que o deputado que deve ser da oposição para integrar a mesa é o deputado Washington Mesquita, que reconhecidamente, notoriamente, é deputado da base governista. Quer dizer, o governador já não se contenta mais, né, em mutilar, em suprimir a oposição. Ele ainda quer escolher, dentro dos partidos de oposição, quem é que vai ser o membro da mesa, João. Essa interferência do Executivo no Legislativo, isso em qualquer... É uma relação de vassalagem terrível, né? Aqui, nessa Câmara Distrital, é que se verifica isso da maneira mais escancarada. Torpe, né? Torpe. Porque não é possível. Uma Câmara, e aqui já cansamos de comentar, onde 24 deputados, 21 dão a benção para o governo. Apesar do governo ser reprovado por 70% da população. 70%, mas chegou a pico de 90%. Chegou a 90%, né? É verdade. Então, é inaceitável como é que se trata um essa poder... subserviência é inexplicável. E como a disfarçatez, né? E que o governador usa, interfere, abusa e mexe deputado para lá, para cá, e não bastasse isso, ainda quer mexer na oposição. Ué. Quer dizer, ele indica quem é que pode fazer oposição a ele, é uma beleza. Ô Ribeiro, você falou que ele escolheu um deputado de oposição, que faz parte da base do governo. Por que não chamou então a Celina Leão? Por que então não chamou a Liliane Roriz? Porque o partido, na verdade, tem 4 deputados. Deputada Eliana Pedrosa, Liliane Roriz, Celina Leão e Washington Mesquita. Dos 4, 3 fazem oposição e 1 é da base governista, que é o deputado Washington Mesquita, que inclusive é egresso do PSDB, saiu do PSDB para poder fazer parte da base governista. E, quer dizer, a questão não é nem ele se envolver, que já é algo indevido, ele se envolver com um problema que é uma prerrogativa da Câmara. É pior, dentro do partido de oposição, ele querer escolher o deputado que vai representar. A gente não entende. O governador Agnello está cansando de fazer escolhas erradas, né? Teve um caso aí, por exemplo, notório, que ficou essa semana toda no ar, é o caso da indicação do presidente do BRB, feio, né? o Abdon Henrique. O Abdon chegou a ser sabatinado na Câmara? Chegou a grande base. Quer dizer que aliada, ele ia para um banco, mas foi para o banco de reserva, então. Ele não é mais do banco BRB, ele é do banco de reserva. Finalmente ele foi aprovado para o banco, né? Foi para o banco de reserva. Né? Quer dizer, o governador trata Brasília, administra Brasília, governador. Não fica escolhendo e querendo mexer peças. O senhor é jogador de xadrez, mas está jogando muito mal. Está mexendo as peças erradas. A gente fica indignado, porque a cidade está paralisada. Não, e fica ridicularizado, quer dizer, eu fico aqui até, não tenho nenhuma relação de amizade, mas eu fico imaginando, se eu fosse amigo do Abdon, entendeu? Na hora que ele passasse, eu ficava igual rindo, né? Porque que coisa ridícula, o rapaz foi sabatinado na Câmara, foi indicado, não sei. Aí daqui a pouco o governador vai e tira o nome dele. Ele disse que desconvida, mas na verdade ele não foi aprovado no Banco Central, o sindicato entrou com representação do Banco Central para não impedir a nomeação. Quer dizer, o doutor Abdon, eu não tenho absolutamente nada do que falar dele. Eu só acho que ele entrou na barca furada, no conto do vigário. Ele está aí em exposição pública, o currículo, enfim. Agora me diga uma coisa, porque a gente entende pouco de finanças, né? Mas vamos cuidar um pouquinho aqui da política. O PPS pulou fora desse barco. O PDT pulou fora desse barco.
Agora o PSB também pulou fora desse barco. O PSDB é oposição desde quando se iniciou esse governo, porque a gente já sabia do que ele era capaz. Olha, do que ele não era capaz, né? Só ficaram aqueles partidos menores, né? E outra coisa, senador Rodrigo Hollenberg e senador Cristóvão Buarque não apoiam o governador. E pelo que se diz, eles foram os grandes responsáveis pela eleição do Agnello, né? Quer dizer, o que está acontecendo? É aquela história aquele comandante Antinori que pulou do barco, né? Já começou. O pessoal daquele barco lá na Itália. Está afundando. Está afundando, ele era o comandante e pulou fora. O Agnello não tem coragem de pular fora, mas os outros estão pulando. Antes, esse barco vai chegar lá vazio em 2014. Se chegar, né? Se chegar, 2014. Se chegar, porque a construção de forças ela vai estar se demandando. A gente vira um ano ele perdendo os principais partidos de sustentação, PSB, os mais PDT, importantes. PPS, né? E a gente não sabe se isso chega até o meio do ano que vem. E como fica. O café, para mim, a expressão que se fala no executivo, se fala no governo, que o café já está frio. Já está se bebendo café frio no Buriti. Mas, enfim, vamos aguardar. Vamos aguardar os desdobramentos disso. E vamos rezar por Brasília, né? Porque, apesar disso tudo, desse quadro tétrico, né, que Brasília vive, né, a insegurança na cidade, a saúde se transformando num cemitério, essa coisa toda, e o governador ainda quer pensar Brasília daqui a 60 anos. Quer dizer, ele é um sonhador, porque se ele continuar governando Brasília, nós não chegamos a 60 anos. Nós não chegamos, talvez, em 2014. Conduzindo a cidade dessa forma é algo horrível. Mas vamos rezar, vamos torcer, isso faz parte do processo democrático. E agora a gente vai fazer uma breve interrupção e volta já com Tribuna Livre. Bem, estamos de volta e agora vamos falar, como sempre, né, dos direitos do consumidor. E para isso nós temos aqui um expert, né, que é o doutor José Vieira, né, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Distrito Federal, e o doutor Vieira vai responder um questionamento de uma das nossas telespectadoras, né? Doutor Vieira, a palavra é sua. Muito bom dia, doutor Ribeiro, bom dia a todos. Hoje nós vamos responder uma pergunta da senhora Georgina, da Asa Norte de Brasília. Ela disse que realizou uma compra a prazo e depois foi verificar o preço dessa mercadoria, descobriu que o preço ficou mais do dobro do que se tivesse pago à vista. Agora, consumidor, é lei. No dia 11 deste mês, foi sancionada uma lei que obriga o fornecedor a informar o consumidor os tributos que você paga por ocasião da aquisição de uma mercadoria a prazo. O fornecedor é obrigado a descrever na nota fiscal todos os valores dos tributos realizados nessa aquisição. Caso ele não possa ou não queira fornecer, pegue testemunha ou compre a mercadoria e depois busque os seus direitos na via judicial, mas que antes procure os órgãos de defesa do consumidor. No próximo sábado estaremos de novo. Bem, agradeço aí a contribuição e a presença, né, semanal do nosso companheiro Dr. José Vieira, e com isso chegamos ao final do nosso programa, né? Mas se Deus quiser, no sábado que vem estaremos juntos. Mas antes disso é bom você gravar tribunalivrerr@gmail.com. Se você tem alguma dúvida sobre o direito do consumidor, pode mandar para este e-mail que na semana seguinte o Dr. Vieira estará lhe dando a resposta. Até sábado, se Deus permitir.